Homem de Ferro, lançado em maio de 2008. Você lembra o que estava fazendo nessa época? Foi um marco que revolucionou a história do cinema. Você é fã da Marvel e é apaixonado por esse filme? Ou é um decenalta e tem as suas ressalvas? Esse filme é ótimo, já deixa o like e vem comigo. E aí pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Este que vos fala é o Boss, o seu gênio, bilionário, playboy e filântropo preferido. Eu entendi a referência. Com um orçamento de 140 milhões de doletas, Homem de Ferro deu início ao MCU, nos pegando de surpresa. Todos nós fomos surpreendidos. Achávamos que era apenas um filme de heróis, quando na verdade fomos pegos naquilo que seria conhecido como a Saga do Infinito, arrecadando quase 600 milhões de dólares em compensação ao que foi gasto na sua produção. Somos apresentados a Tony Stark no deserto do Afeganistão quando o seu veículo é atacado. E a pergunta é, mas por que carambolas o CEO da maior empresa de armamentos do mundo estava fazendo num local como aquele? Ah, boss, ele estava vendendo seus armamentos? Ah, é claro, jovem, como se ninguém conhecesse as indústrias Stark. Nessa hora, recebemos o currículo do Tony, um gênio da tecnologia que gosta de beber, apostar e estar acompanhado de belíssimas donzelas e pouco se importa com premiações de gosto no mínimo duvidoso. Assim, após ser atacado e sobreviver milagrosamente à queda de um morteiro que pertencia, por sinal, à sua companhia, Tony acorda em uma caverna cercado de homens não muito bem apessoados, onde é obrigado a construir a sua arma suprema, o míssil Jericó. Ei, achou que eu falaria o quê? O protótipo de sua armadura? Os sequestradores sabiam disso? Não, nem mesmo o Tony Stark sabia disso daí, né? Nessa hora tem a ideia de construir aquilo que mudaria tudo em sua vida e do planetinha chamado Terra para sempre. A sua armadura, que seria energizada por uma versão miniaturizada e aprimorada do seu reator Ark. Utilizando sucata e toda a sua genialidade, Tony cria aquilo que seria conhecido como Mark I, uma armadura rústica, na qual permitiu que ele fugisse de seu cativeiro, não sem antes perder a pessoa que lhe salvara a vida, o médico Jansen, mostrando ser, até aquele momento, a primeira pessoa na qual Tony Stark havia criado algum laço, algum vínculo, prometendo que não desperdiçaria a vida nova que recebera. Aproveite você também e não desperdice a chance de criar um laço aqui com o canal. Dá essa moral e se inscreve. De volta à sociedade, decide, portanto, fechar a parte bélica da empresa que leva o seu sócio Obadiah Stane, bem como os demais acionistas, a mais completa loucura. Stane paga de bom moço e com belas palavras consegue afastar Tony da presidência da empresa, continuando a venda de armas por debaixo dos panos. E foi muito fácil fazer Tony ficar quieto no canto dele, afinal, ele está muito mais focado em desenvolver uma nova versão de sua armadura, trabalhando sem parar dia e noite, fazendo estudos e modelos tridimensionais. Tony Stark aprimora ainda mais o reator em seu peito, muito mais poderoso que o anterior. Nessa hora, ele mostra confiar apenas em Pepper Potts, sua secretária, amiga e confidente. Pelo jeito, a experiência de quase morte nas mãos daqueles carinhas lá lhe permitiu enxergar realmente quem é Pepper. E aí vai um resumo de como foram os testes do Tony até chegar à sua armadura prateada Mark II. Coloca aí, editor. Se você borrifar isso em mim de novo, eu vou doar você para uma faculdade, tá? 3, 2, 1... Legal. Beleza, é aqui que eu não quero estar. Ai, ai, os carros, não, cuidado. Ai, ai.
buena, como vocês puderam ver, melhorias precisaram ser feitas, assim como uma nova liga de titânio e ouro, novas cores e tudo mais, e assim nasceu o Mark III. Nisso, Tony descobre que tá rolando uma festa dele, na qual ele próprio não fora convidado. Decidindo de última hora comparecer, depois de deixar Pepper toda fogosa, animada, empolgada, é confrontado por uma jornalista e putaço vai atrás de Obadiah, que inicialmente se faz de bobo, mas manda real. Quer Tony totalmente fora das indústrias Stark. De volta aos trabalhos, Tony vê que aquela gente que o havia sequestrado estavam atacando a cidade natal de Jansen. Assim, veste a armadura e parte para a vingança. Na cena mais empolgante dos filmes, nos é mostrado o poder de fogo da armadura e do que ela poderia fazer em um conflito. Literalmente derrotar qualquer soldado, destruir qualquer armamento, sequer inclusive tanques são capazes de pará-la, resistindo a um tiro de canhão como se não tivesse acontecido nada. Ao retornar para casa, é interceptado por caças americanos, que também não seriam problemas se Tony estivesse focado em não machucar os seus compatriotas. E ao final, usam daquela conversa fiada de sempre. Um acidente envolvendo um F-22 durante um exercício simulado ocorreu ontem. Pepper fica em choque ao ver Tony tirando a armadura. Não faz drama, tá? Já me viu fazendo coisa pior. Nessa hora nos é revelado o verdadeiro vilão do filme, que se você não sacou até o momento, ele se chama Obadiah Stane. Vai ao encontro daquele homem mau que havia sequestrado Tony, rouba a armadura feita na caverna e, obviamente, dá cabo dos cabra tudo. Desconfiado, nosso querido playboy bilionário filântropo manda Pepper hackear o sistema das indústrias Stark e pegar dados secretos para assim desmascarar o grande vilão. E não seja você também o vilão. Se inscreveu, deixou o like, aproveita que te lembrei e faça essa parceria, tamo junto. Inicialmente Pepper se recusa, é claro, e Tony tem a sua primeira grande reflexão das porcarias que fez durante muito tempo, dizendo que finalmente entendeu que precisa defender as pessoas, fazendo Pepper mudar totalmente de ideia. E rola uma declaração belíssima dela, dizendo que Tony era tudo o que ela tinha. Ao hackear o sistema, descobre muitas coisas ruins, incluindo um vídeo no qual os sequestradores cobravam de Obadiah que não foram informados de que deveriam dar cabo de Tony Stark, que o preço subiria muito. Pepper fica pasmada quando é surpreendida pelo vilão carecão. Obadiah suspeita de algo e confere que Pepper havia feito cópias de todos os drives. Nessa hora, ele quer dar um jeito de finalizar a sua própria armadura, porém, seus engenheiros são completamente incapazes. A solução encontrada? Pegar o reator do peito de Tony. E no melhor estilo vilão dos quadrinhos, Obadiah revela a Tony Stark tudo, que pagou para que ele fosse morto e sentiu medo de estar condenando a empresa a não evoluir por matar a sua galinha dos ovos de ouro. Porém, contudo, o destino o fez sobreviver para que deixasse a sua obra máxima, o gerador Ark miniaturizado, deixando-o para morrer. E é aí que Obadiah comete o pior erro. Ameaçou o crush do Tony. Sim, a peguete, que ele ainda não pegava, mas ele tava querendo, né? Pepper Potts. Eis que ela vai até as indústrias Stark para prender Obadiah na companhia do agente Coulson e de outras pessoas da SHIELD, enquanto Tony lutava para sobreviver. Nessa hora, nosso vilão carecão dá o boot na armadura e o Carlton Banks, primo de Will Smith, chega e ajuda Tony a vestir a sua armadura. Pepper e os agentes da SHIELD, obviamente, o que é natural, afinal de contas eles estavam lutando contra um bonecão gigante de metal super armado, falharam em prender Obadiah, que os ataca usando esta super armadura. E quando ele ia fazer picadinho da Pepper, o Sr. Stark chega para a briga. E agora, editor, solta o som que a coisa vai ficar feia. Tá na hora do pau!
parte inferior, visto a fonte de energia ser ultrapassada, Tony entra num combate corpo a corpo, porém, como está ficando sem tempo e Stane pouco ligando para as pessoas, Tony começa uma subida ao máximo que pode, com o objetivo de congelar a armadura de Obadiah Stane. O plano quase deu certo, então a solução foi explodir o reator Ark principal. Após isso, Stane cai morto. Sim, caso você não tenha notado, nessa hora ele havia falecido. Inclusive, a SHIELD deu um jeitinho. Já demos um jeito. Ele está de férias. Pequenos aviões sempre correm risco de acidente. Mas e a... Eles encontraram um álibi perfeito para Tony Stark. Estaria no seu iate junto de outras 50 pessoas. Ah, e o segurança dele usou uma armadura experimental e salvou o dia. Óbvio que ninguém acreditaria, o próprio Tony diz isso, até que é confrontado por uma repórter, admitindo ser o Homem de Ferro. Dessa forma que relatei, iniciou o maravilhoso universo cinematográfico da Marvel. Certamente, se você é um pouquinho mais velho, assim como eu, que estava no cinema naquela época, não fazia a menor ideia do que estava sendo executado. Parecia mais um filme de herói, como havia acontecido com Homem-Aranha, Superman, Batman e até mesmo os X-Men. E se você agora está dizendo assim, mas o boss, me diz uma coisa, e a cena pós-crédito? Bom, meu caro jovem, nessa época não era modinha, portanto eu duvido honestamente que alguém tenha ficado para ver todas as letrinhas e se mais alguma coisa apareceria. Naquela noite, ao retornar para casa todo pimpão, o Sr. Stark é surpreendido por um outro rapaz soturno. Nick Fury, diretor da SHIELD, o informa de que ele não é o único ser poderoso do mundo. Estava lá para falar sobre o projeto Vingadores. E agora que chegamos ao final do vídeo, escolha algum outro que esteja aparecendo na sua tela, compartilhe com seus amigos e até a semana que vem.